Bom dia! Mais uma manhã já chegou. Com ela todas as esperanças de Deus para nós. A esperança de Deus que está dentro de nós. Aquela que nos leva todas as manhãs a acordar, despertar e ter a certeza de que lá em cima nos céus existe alguém trabalhando pela nossa vida. E Ele é Jesus. Hoje é sábado, 11 de fevereiro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Salmos 27. A partir do versículo 7 diz assim: Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e me responde. A teu respeito diz o meu coração: busca a minha face. A tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Porque ainda que a minha mãe e meu pai me abandonem, tu me acolherás. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Bem, todos nós em algum momento já nos sentimos abandonados. Todos nós em algum momento já nos sentimos discriminados, rejeitados ou injustiçados. Mas o mais interessante, e o que me chama a atenção, é que mesmo quando nós nos sentimos assim, ainda temos força para sobreviver. Se você olhar o seu passado, você vai ver o quanto você já sofreu por decepções, por alguém te deixar sozinho, por você se sentir inseguro ou solitário humanamente falando. Mas ao mesmo tempo, você percebe que você sobreviveu. Não é a presença de pessoas que vai suprir a tua necessidade em si, mas a presença de Deus vai te fazer cair na real e entender que com Ele você é capaz de superar todas as coisas. O salmista diz: Senhor, eu estou buscando a Ti. Eu busco a Tua face e não me rejeites. E quando nós buscamos a face de Deus, é interessante que Ele dos altos céus olha para nós e Ele nos coloca no seu colo como se nós fôssemos crianças. E Ele nos acalenta, Ele nos balança, nos coloca para dormir. Muitas vezes, o sono parece nunca chegar, porque as dores que nós carregamos são tão intensas que acabam roubando o nosso sono. Mas aí, quando nós oramos e clamamos pela presença de Deus, Ele rapidamente chega perto de nós e nós nos sentimos como uma criança no berço. Aqueles sininhos, né, que tocam para que a criança durma no seu berço, é como um calmante. E na verdade, o nosso sininho de dormir é a voz do Espírito Santo dizendo: não tenha medo, seja corajoso, eu estou com você. O salmista disse: Senhor, não escondas de mim a tua face. Por quê? Porque o ser humano, ele consegue viver sem tudo. Ele consegue viver sem amigo, ele consegue viver sem filhos, ele consegue viver sem esposo, sem esposa, sem família, mas a única coisa com a qual ele não consegue viver sem é a presença de Deus. O interessante é que quando o Espírito Santo chega em nós, ele muda completamente a nossa maneira de enxergar o mundo. Às vezes nós vemos o mundo como algo vazio, preto e branco. E quando a presença de Deus irradia o nosso ser, nós começamos a enxergar o mundo colorido. É como um arco-íris pintado. Quando nós éramos crianças, recebíamos aquelas castilhas cheias de desenhos para que nós pintássemos coloridos os desenhos. E muitas vezes,
A gente pintava de acordo com a nossa imaginação. Não eram as cores certas, mas era pintado de acordo com a nossa imaginação. E quando o Espírito Santo chega na nossa vida, o mundo começa a ficar colorido. Começamos a ver as coisas melhor. Começamos a enxergar os problemas com outros olhos, em outro amplo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela muda todas as coisas. A presença de Deus, ela preenche todos os vazios. O salmista, ele chega a dizer que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Sabe qual é o grande privilégio que nós temos essa manhã? É sabermos que nós temos um Pai Celestial, que apesar dos nossos pecados e das nossas falhas, Ele continua olhando para nós. E Ele continua não nos julgando, mas nos recebendo a cada manhã, a cada momento que nós choramos, que nós nos rendemos, que nós nos arrependemos. Ele nos coloca no colo. E Ele diz, a minha misericórdia se renova sobre você todos os dias. Você não está só. Aquele que busca a Deus jamais vai estar só. O salmista continua e diz, ensina-me o teu caminho, Senhor. Talvez hoje, enquanto você me escuta, você possa estar perguntando qual é o caminho do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? A vontade dele é que eu e você estejamos em sua presença 24 horas por dia. A vontade dele é que os nossos sensores espirituais estejam ligados 24 horas por dia. Que nós estejamos mais preocupados em fazer a vontade dele, em agradar a ele, do que agradar a nós mesmos. Aprender o caminho do Senhor, aprender a vontade do Senhor, só se acontece, só se entra dentro disso, desse parâmetro espiritual, quando eu verdadeiramente quero agradá-lo. Eu passei anos da minha vida orando a Deus e pedindo, Senhor, me ensina a me comportar. Senhor, me ensina a falar. Senhor, me ensina a andar, a me levantar. Me ensina a sentar, a comer. Eu quero ser educada por Ti. E ainda hoje eu passo por esses processos. Educação espiritual, vinda de Deus, e educação material também, porque quando o Espírito Santo chega, nós mudamos nossa maneira de nos comportar. Nós mudamos a maneira de ser. O velho homem morre e nasce uma nova criatura. Então, peça a Deus essa manhã para Ele colocar você no seu caminho, fazer a sua vontade em você e te conduzir pela vereda segura. Sabe por quê? Porque os nossos inimigos, eles andam nos espreitando, eles andam nos observando, procurando uma coisa, um erro em que possa nos apontar. E quando o salmista diz isso, Senhor, guia-me pela vereda por causa dos meus inimigos. Não me entregues aos caprichos dos meus adversários. Você sabe o que é que os nossos adversários pedem a Deus? Eles pedem para nos ver mortos. Eles pedem para que sejamos quebrados. Eles pedem para que venhamos perder tudo que temos. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Maior é o poder de Deus em nós. Maior é a ação de Deus em nós do que o capricho dos nossos inimigos. Maior é a força que tem nos conduzido à presença do Espírito Santo, que tem nos colocado de pé, do que os caprichos dos nossos inimigos. Eles tombarão. Eles cairão. E você quer saber mais de uma coisa? Toda oração contrária que é feita, ela volta dobrada para o lugar de onde ela veio. Principalmente se for feita contra um servo de Deus. A Bíblia diz que contra Israel não vale encantamento. Então oração contrária não pega em nós. Macumba não pega em nós. Feitiço não pega em nós. Magia não pega em nós. Porque sobre nós repousa o poder daquele que domina todos os poderes. Sobre nós está a mão do Todo-Poderoso. A destra fiel e justa do Senhor, que não permite que os nossos pés vacilem, mas nos guarda em todos os momentos. O salmista diz, Senhor, testemunhas falsas se levantam contra mim e eles respiram violência. Isso é contra mim e contra a sua vida. Existem pessoas enganadoras que emprestam a boca para o diabo, emprestam os ouvidos para o diabo, emprestam o coração para o diabo, e elas são falsas testemunhas.
Elas andam nos espreitando, nos espionando. E quando não encontram nada do que nos acusar, elas inventam alguma coisa. Mas o salmista diz: Senhor, me protege dessas pessoas, me protege dessas falsas testemunhas. E no livro do Novo Testamento vem dizer que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas são demônios que nos observam 24 horas por dia. Mas também existem pessoas, homens e mulheres, que ainda não se libertaram, que não são lavados no sangue de Jesus, que não reconheceram o poder da cruz ainda, e elas emprestam suas vidas para o diabo. Mas eu profetizo que essas pessoas sejam libertas em nome de Jesus. Que a máscara dos olhos venha a cair. E que o Espírito Santo possa alcançar cada uma delas. O salmista ainda diz: apesar disso, eu tenho certeza de uma coisa. Apesar de tudo que eu enfrento, diz o salmista, apesar de tudo que eu passo, eu tenho certeza de uma coisa. Eu vou viver para ver a bondade do Senhor na terra. Então, nessa manhã, alegre-se. Aquele que estiver com os pés na rocha, que for fiel ao Senhor, nós viveremos e veremos a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, seja corajoso, espere no Senhor. Deixa eu te dizer, passamos a vida inteira dizendo que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Mas a justiça de Deus nem tarda nem falha. Ela chega na hora certa. E Deus fará a justiça pela sua igreja. Deus fará a justiça pelo seu povo. Deus julgará a minha e a sua causa. Ele, nesta manhã, coloca diante do seu santuário, diante do seu tribunal, há um tribunal de Deus, onde ele julga as causas. E esta manhã, Deus está julgando a minha e a sua causa. O martelo dele vai bater e a providência de Deus se manifestará ao meu e ao seu favor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia.